Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Dando continuidade aqui aos nossos vídeos sobre Money Management no Day Trade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre variações da técnica do D'Alembert e como que nós podemos adaptar o D'Alembert clássico ao nosso setup específico. Vai seguir basicamente o mesmo fluxo do vídeo anterior, em que nós falamos sobre variações do Martingale. Se você não assistiu o vídeo anterior e os outros vídeos anteriores dessa série, recomendo que assista. Eu vou deixar o link para cada um dos vídeos aqui na descrição. Não assistiu? Vai lá, assiste. É muito interessante ver toda a sequência de pensamento aqui até chegar aonde nós estamos, tá? Lembrando que isso aqui é tudo baseado em observações e estudos meus, tá? Não é nenhuma recomendação de usa isso ou usa aquilo, mas são muitos meses, muitas horas de estudos que eu fiz em vários diferentes setups até chegar nessas técnicas que eu vou mostrar aqui, tá bom? Eu vou seguir basicamente, como eu falei, o mesmo fluxo do vídeo anterior e começar, vamos abrir aqui já direto o nosso Excel, começar lembrando que nós estamos usando aqui ah, um- uma sequência de exemplo de gains e losses. E para começar a estruturar o nosso pensamento aqui, vamos lembrar que o D'Alembert surgiu lá atrás, nos cassinos, principalmente para jogos de aposta que têm relação de um para um entre gain e loss, ou próximo de um para um, né? Porque sempre tem a banca do cassino envolvida, mas exemplos são o para o ímpar na roleta ou preto e vermelho na roleta, em que aproximadamente a chance de você ganhar ou de você perder é 50% no caso dos cassinos, um pouco menos de 50%, porque tem o 00 ali na roleta, né? Ah, mas vamos lá. Ah, aqui é nessa sequência de gains e losses, que é exatamente a mesma sequência que nós usamos no nosso vídeo anterior. Só lembrando, vamos pensar aqui um jogo. Aqui eu não vou fazer roleta, porque, como eu falei, a roleta tem o lado do cassino. Mas vamos ver um exemplo de jogar uma moeda e cara ou coroa. A probabilidade de você tirar cara ou de você tirar coroa é de 50%, né? Assumindo que é uma moeda que não está viciada por alguma razão. E estamos vendo aqui uma sequência de gains e losses que é bastante possível de acontecer. São 14 trades ou 14 jogadas. Aqui temos 9 gains e 5 losses nessa sequência que está aparecendo aqui. E vamos admitir que a cada gain a gente ganha R$ 10 e a cada loss a gente perde R$ 10. Se a gente apostar uma mão fixa, uma unidade em cada aposta, esse é o resultado que nós vamos ter no final, tá? Nós vamos ter a primeira aposta, tivemos um gain, ganhamos R$ 10. Depois tivemos um loss, perdemos R$ 10. Outro loss, perdemos R$ 10. E assim por diante. Vamos chegar no final com um lucro de R$ 40. É meio fácil de fazer essa conta. Como eu falei antes, a gente teve 9 gains e 5 losses. Ganhamos 90, perdemos 50. Tivemos no final um lucro de 40 se nós jogarmos com a mão fixa sem fazer nenhuma técnica de money management, seja martingale, seja D'Alembert, seja alguma outra coisa, tá? Dito isso, vamos lembrar como funciona o D'Alembert clássico, tá? Que é, como eu falei, foi desenvolvido aí para para jogos de aposta com relação próxima a 50%. O, Se você lembrar do vídeo anterior e os vídeos anteriores, no Martingale, que é a outra técnica que nós vimos lá atrás, o Martingale funciona aqui. Ó. Depois de um loss, você dobra a sua aposta e depois de um gain, você volta à sua aposta inicial. O D'Alembert é diferente, ele não usa multiplicação, ele usa soma, portanto ele não tem uma sequência geométrica, ele tem uma sequência aritmética e é bem mais fácil de fazer o cálculo também de quanto que você precisa apostar nessa sequência. É muito simples. Se você teve um loss, você aumenta em um a quantidade de unidades que você está apostando. Se você teve um gain, você diminui em um a quantidade de unidades que você está apostando. Então, loss aumentou um, gain diminuiu um. Vamos
admitir aqui também que cada gain a gente ganha R$ 10 por unidade, cada loss a gente perde R$ 10 por unidade. E vamos ver aqui como que fica esse D'Alembert. Mesma sequência de trades. Então vamos ver aqui. Começamos apostando 1, ganhamos R$ 10. Na próxima, apostamos 1 novamente, perdemos R$ 10. Como nós perdemos, nós vamos aumentar em 1 a nossa aposta. Na próxima rodada, nós estamos apostando 2, portanto. Perdemos novamente. Ao invés de perder 10, perdemos 20. Perdemos, vamos aumentar em 1 a nossa aposta. Agora estamos apostando 3. Perdemos 30. Perdemos, aumentamos em 1. Agora estamos apostando 4. Ganhamos 40. Como ganhamos, vamos diminuir em 1 a nossa aposta. De 4 foi para 3. Ganhamos 30. Diminuímos em 1 novamente. Deu um loss, perdemos 20. Perdemos, aumentamos em 1. Foi para 3. Ganhamos 30. E assim por diante. É fácil. Ganha, diminui, perde, aumenta. Vamos ver como que nós vamos chegar aqui no final da nossa sequência. Nós vamos chegar tendo ganho R$ 90 nessa sequência de apostas ou sequência de trades no nosso caso, né? A diferença aqui é que nós tivemos que ir aumentando e tivemos, portanto, que colocar mais dinheiro em jogo. Chegamos a apostar 4 unidades, tá? Fácil de entender, beleza, mas esse aí, obviamente, que é o caso ideal, que não é um caso que nós vamos encontrar no trade. No trade, nós vamos ter raramente nós vamos ter algo com uma probabilidade de ganho de 50-50, de 1 para 1, e raramente nós vamos ter também o gain igual ao loss. Então vamos lembrar, eu vou usar novamente o mesmo exemplo do vídeo anterior, tá? Que é esse nosso setup, esse nosso robô. Esse aqui é o backtest de 4 anos deste robô com a mão fixa, tá? Que é a primeira linha aqui da tabela. Com a mão fixa, em 4 anos de backtest, nós tivemos um lucro. Isso aqui já é o lucro líquido, tá? Já líquido dos custos da B3. Tivemos um lucro de R$ 12.000 e um drawdown máximo de perto de R$ 600, tá? As outras linhas daqui dessa tabela, para quem não viu o vídeo anterior, são as variações de martingale que nós fizemos no vídeo anterior. Eu resolvi manter aqui para nós podermos comparar com as novas variações que nós vamos fazer aqui, tá? Bom, como eu falei, então raramente no trade nós vamos ter um lucro igual ao loss médio, né? Um gain igual ao loss. E para provar o que eu estou falando, nesse setup, por exemplo, nós temos ao longo desses 4 anos um gain médio de R$ 13 para um loss médio de R$ 33 a cada loss. Vamos voltar lá no nosso Excel e vamos ver o que acontece se a gente troca o gain de 10 e o loss de 10 por um gain de 13 e um loss de 33. Nessa sequência de gains e losses de 14 gains e losses que a gente já estava usando, se a gente tiver aqui gain de 13 e loss de 33 com a mão fixa, nós já estamos no prejuízo, tá? Nós vamos fechar com R$ 48 de prejuízo. E vamos ver o que vai acontecer se a gente colocar também esse gain médio de 13 e esse loss médio de 33 no D'Alembert clássico, que é aumenta 1, diminui 1. Também deu um prejuízo e deu um prejuízo ainda maior do que, com mão fixa. Por que isso acontece? Porque o D'Alembert clássico ele assume que os gains vão ser iguais aos losses. E aqui, como a gente pode ver, os losses são muito maiores que o gain. Isso significa que não é suficiente você simplesmente aumentar a aposta.
no, depois de um loss. Por quê? Porque já não vai ser suficiente um gain cobrir um loss. E normalmente a gente quer que um gain cubra um loss, né? Quando é igual, igual. Tá. Então o que, que a gente faz? A gente adapta o D'Alembert clássico ao nosso trade, ao nosso setup. E se a gente voltar aqui ao nosso backtest, nós vamos ver que esse setup ele tem um índice de acerto de 77%. O que é esse índice de acerto? Significa que 77% dos trades terminam em gain. E, portanto, os outros 23, ou no caso aí 22 e 4, terminam em loss. E é por isso que esse trade ele é lucrativo, por isso que ele tem essa curva de capital ascendente, né? Porque se você ganha 13 e perde 33, obviamente que se você ganhar só metade, você não vai ter lucro. Você precisa ter um índice de acerto maior, que é o que a gente está tendo aqui, um índice de acerto de 77%. Bom, o índice de acerto de 77%, para simplificar, digamos que seja 75. 75 é muito próximo. O índice de acerto de 75% significa que a cada 4 trades você ganha 3 e perde 1. Você ganha 75%, 3 sobre 4, perde 25%, 1 sobre 4. Então é isso que nós vamos fazer para adaptar o nosso D'Alembert. Vamos voltar lá no Excel. Desculpa. E vamos ver como que nós vamos fazer isso. O que eu estou chamando aqui de D'Alembert adaptado ao setup. Já que nós temos uma taxa de acerto maior de 75%, que é aproximadamente 3 para 1, olha o que nós vamos fazer aqui. Ao invés de nós aumentarmos em 1 a nossa aposta em cada loss, nós vamos aumentar em 3. E vamos continuar diminuindo em 1 a cada gain. Se a nossa taxa de acerto se mantiver nessa relação de maior de 75%, como a gente está aumentando 3 a cada loss e diminuindo 1 a cada gain, no final a gente espera que a gente vá ter uh, uma quantidade de gains suficientes para compensar esse aumento de 3. Nós aumentamos 3, mas a gente está esperando ter 3 gains a cada loss, então nós vamos diminuir 3 depois também, e provavelmente mais, porque a nossa taxa de acerto é maior do que 75%. Vamos ver o que acontece fazendo isso na nossa sequência de gains e losses aqui, na mesma sequência. Vamos lá. Começamos com uma aposta, tivemos um gain, não mudamos, continuamos com uma aposta. Daí nós tivemos um loss, perdemos R$ 33. Só que ao invés de a gente aumentar em 1, como a gente teve um loss, agora a gente aumenta em 3. Fomos de 1 para 4, portanto. Apostamos 4, tivemos um outro loss, aumentamos 3 de novo. Fomos para 7. Tivemos outro loss, vamos para 10. Com 10 tivemos um gain. Com esse gain, ao invés de a gente diminuir 3, não, a gente diminui 1 só. No próximo nós vamos apostar 9. Tivemos um outro gain. Vamos diminuir para 8. Tivemos um loss, aumentamos 3, vamos para 11. E assim por diante. Tá? Olha que interessante o que vai acontecer no final. Nós vamos ter no final um lucro de R$ 116, um lucro bastante interessante. Tá? Porém, nós tivemos que aumentar bastante a nossa mão para chegar lá. Nós chegamos a 11 contratos e ainda não diminuímos, tá? A gente ainda está lá apostando uma média de 11 a 10 contratos, 9 a cada trade. Tá? Eventualmente, se nós continuarmos com a nossa taxa de acerto de 75%, aqui
Só para deixar claro, essa sequência de 14 trades não tem uma taxa de acerto de 75%. Tem uma taxa de aproximadamente de 65%, mais ou menos. Por isso que a gente não chegou a diminuir a quantidade de contratos. Mas, eventualmente, se a gente mantiver uma taxa de acerto de 75%, essa quantidade de contratos tende a ir diminuindo até voltar a um contrato novamente e nós começarmos a uma outra sessão de... Começamos uma outra sessão no D'Alembert. Tá? Então, esse aqui é o D'Alembert adaptado a esse setup. Aumentou 3, diminuiu 1. Vamos ver na vida real como que isso se comporta. Vamos voltar aqui ao nosso PDF e vamos fazer então o backtest daquele mesmo setup, só que agora usando o D'Alembert com relação 3 para 1. Exatamente o que nós fizemos lá atrás. Aumenta 3 a cada loss, diminui 1 a cada gain. Vamos ver os resultados aqui, ó. Fazendo isso, nós tivemos um lucro total de R$ 44.000, bem melhor do que os 12 mil sem fazer nada, né? Porém, nós tivemos um drawdown de quase R$ 5.000. Então, aonde está esse drawdown? Esse drawdown provavelmente foi logo aqui no começo. Ó. Aqui no começo nós tivemos uma sequência de losses provavelmente bastante grande, que fez com que a nossa mão aumentasse, chegou até 29 contratos e causou esse drawdown aqui de quase R$ 5.000, tá? Tivemos outros drawdowns aqui significativos também, né? Um drawdown significativo aqui, um drawdown significativo aqui também. Então, apesar de ter sido um lucro interessante, o drawdown para a maioria das pessoas e a quantidade de contratos que a gente teve que operar não foi tão interessante, né? Porque, olha só, se o drawdown original sem fazer money management foi de R$ 600, se a gente simplesmente quadruplicasse a nossa mão fixa, a gente teria um lucro de uns R$ 48.000 ou quase R$ 50.000 para um drawdown de 600 vezes 4, 2.400, menor do que o drawdown que teve aqui, né? Então, compensaria mais a gente manter a mão fixa, só aumentar a mão fixa. Tá? O, o fator de lucro foi maior, até porque a gente tende a ter lucros maiores e losses menores que o D'Alembert, mas o nosso fator de recuperação não foi tão interessante quanto o nosso quando a gente está só com a mão fixa. Tá? Bom, tá bom. O que, que a gente faz então? Uma possibilidade, que foi a mesma possibilidade que nós vimos no vídeo anterior com o Martingale, é nós colocarmos um stop de contratos. A gente fala, pô, eu não quero chegar a 29 contratos, eu estou disposto a apostar no máximo, sei lá, 10, 15, 20 contratos. Então vamos lá, vamos ver o que acontece se a gente coloca um stop. Vamos para o próximo slide aqui do PDF. Então aqui é exatamente a mesma técnica, só que aqui nós colocamos um stop de 8 contratos. Chegou nos 8 contratos, teve um loss, corta, volta para o 1, assume aquele prejuízo. E é por isso que a gente tem esses dentinhos aqui, né? Esses dentinhos de serra, que é quando a gente está reconhecendo o prejuízo. Mas o que aconteceu? Olha que interessante o que aconteceu aqui. Fazendo com o stop, o nosso lucro foi menor, mas foi um lucro legal de quase R$ 30.000, e o nosso drawdown foi bem menor, porque a gente não chegou àqueles 29 contratos que nós vimos lá no gráfico anterior. A gente cortou pela raiz quando a gente começava a afundar demais no gráfico. A gente cortava, estopava. Né? Então, o nosso drawdown foi só de R$ 1.200. E aqui já é um setup mais interessante, bem mais interessante, inclusive, do que mantendo a mão fixa. Olha, na mão fixa a gente tinha um lucro de 12 para um drawdown de 600. Aqui nós mais que dobramos o lucro foi para quase 30 e só dobramos o drawdown. Então, se a gente tivesse dobrado lá em cima, iria para 24 para o drawdown de 1.200, aqui nós fomos para 29, quase 30 para o drawdown de 1.200. E é por isso que o nosso fator de lucro aumentou bastante. E o nosso fator de recuperação também aumentou bastante. Então esse setup é para esse para esse setup específico, para esse backtest específico, foi bastante interessante. Tá? Mas não vamos parar por aí não. E por que não vamos parar por aí? Pelo seguinte, essa coluninha aqui, ó, gain médio
e loss médio. E a palavra-chave aqui é médio. Tá? Esse setup ele não tem um gain fixo e um stop fixo. Ele varia, porque é um setup que o gain é dependente de indicadores, o stop ele tem trailing stop, tem break-even. Então, às vezes nós temos, quando eu digo que um gain médio é de 13, significa que eu posso ter gains de 10, de 20, de 30, mas na média é 13. E a mesma coisa para os losses. Tá? Ah, e é isso que faz com que, às vezes, mesmo aplicando o, o D'Alembert e mesmo não estopando, a gente não recupere rápido o nosso loss. Olha esse trecho aqui, ó, por exemplo. Aqui provavelmente não teve nenhum stop, porque o que a gente está vendo aqui são dentinhos bem pequenininhos. E demorou alguns meses entre esse topinho aqui e a gente voltar para um novo topo histórico. Por quê? Provavelmente aqui nós tivemos uma sequência em que os gains foram menores do que o gain médio e os losses foram maiores do que o loss médio, então demorou mais. A gente, mesmo tendo uma sequência boa de gains e mesmo mantendo a relação de 75% ou mais de gains, a gente ainda teve uma demora. Qual é a solução para isso? A solução é essa nova técnica que eu desenvolvi, que nós vamos falar agora. Vamos voltar lá para o Excel, que é o que eu chamo aqui de D'Alembert autoadaptativo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de entender, mas se a gente já entendeu bem os anteriores, não vai ter uma grande dificuldade aqui não. Tá? O que é o D'Alembert autoadaptativo? Bom, enquanto no anterior a gente tinha um aumento e uma diminuição fixa, aumenta 3, diminui 1, nesse autoadaptativo nós vamos ter um aumento variável, mas a diminuição continua fixa. Então, o quanto nós vamos aumentar a nossa mão depois de cada loss vai ser variável e vai ser adaptado aos resultados que nós estamos tendo, mas o quanto nós vamos diminuir a cada gain vai ser fixo. Nós vamos continuar diminuindo um a cada gain. Em outras palavras, nós vamos a cada trade, nós vamos calcular a quantidade necessária de contratos para apostar no próximo, para que a gente obtenha o gain que a gente quer em uma sequência decrescente de trades vencedores. Por exemplo, 5-4-3-2-1, 4-3-2-1, 7-6-5, 4-3-2-1, baseando-se no nosso gain médio. Tá difícil de entender? Vou tentar fazer uma tabelinha aqui do lado. O que é uma sequência de trades? Vou colocar aqui uma sequência de trades decrescentes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando a gente aposta 1 e ganha, nós ganhamos 13. Quando a gente aposta 2 e ganha, nós ganhamos 26. Quando a gente aposta 3 e ganha, a gente ganha 39 e assim por diante. Quando a gente faz uma sequência, começando decrescente, começando no 2, a gente ganha 26 mais 13, 39. A sequência, ó, são dois trades, em um trade nós ganhamos 26, no outro trade nós ganhamos 13, admitindo que aqui é uma sequência de gains. Quando a gente faz uma sequência de 3 trades, que são já 3 gains, nós vamos ganhar 78. 39 mais 26 mais 13. Quando a gente faz uma sequência de 4 trades, nós vamos ganhar 130, que é 52 mais 39 mais 26 mais 13. Quando a gente faz uma sequência de 5, nós vamos ganhar 195, que é 65 mais 52 mais 39 mais 26 mais 13. E quando a gente faz uma sequência de 6, admitindo que sejam 6 gains seguidos, nós vamos ganhar 273. Que é exatamente 78 mais 65 mais 52 mais 39 mais 26 mais 13, 273. Tá?
Agora vamos ver como que a gente aplica isso na técnica. Tá? Então aqui eu vou um pouquinho mais devagar do que nos outros para tentar explicar direitinho como que a gente faz. Vamos lá. A mesma sequência de gains e losses. Bom, o primeiro trade não tem erro. A gente começa apostando 1, ganhamos 13. O nosso drawdown está em 0. Muito bem. Vamos para o próximo. Apostamos 1. Apostamos 1, tivemos um loss. Perdemos R$ 33. Portanto, o nosso drawdown está em 33. Agora nós vamos lá naquela tabelinha e vamos calcular qual que é a sequência de trades vencedores e decrescentes que a gente precisa ter para que, se a gente tiver essa sequência de trades vencedores, a gente mate esse drawdown. Então, para matar o drawdown de 13, desculpa, de 33, se a gente tiver uma sequência que nos pague 39, já é suficiente. Então, nós vamos aqui nessa tabela dizer, então, nós precisamos de uma sequência de 2. Nosso próximo trade vai ser 2. Vamos então apostar 2. Tivemos um loss, perdemos 66 e o nosso drawdown agora está em 99. Vamos de novo aqui para a tabela para ver qual é a sequência que a gente precisaria ter para matar esses 99. Ó, com 2 a gente só mata 39. Com 3 a gente mata 78. Ainda não dá para matar os 99. Mas com 4 a gente mata 130. Então é isso aí. O nosso próximo trade tem que ser 4, que é uma sequência. Se a gente tiver uma sequência de 4, 3, 2, 1, nós vamos ganhar 130 e matar esse drawdown de 99. Vamos apostar 4 aqui na próximo trade. Vamos ter um outro loss, esse loss de 132. Agora temos um drawdown de 231. Vamos de novo para a tabela aqui. Qual é a sequência que a gente precisa ter de gains aqui agora para matar esses 231? Os 4 já não são suficientes. 5 só mata 195. A gente precisa matar 231, também não é suficiente. 6 mataria 273. Então aí é suficiente. Então o nosso próximo trade tem que ser de 6. Vamos aqui, apostamos 6, tivemos um gain. 6 vezes 13, ganhamos 78. E o nosso drawdown agora é de 153. Vamos de novo na tabelinha? Quanto que a gente precisa apostar para matar esse 153 de drawdown? 5. O 4 não é suficiente, o 5 já é suficiente. E lembra o que eu tinha dito, que a gente muda o quanto que a gente aumenta cada loss, mas a gente não muda o quanto a gente diminui a cada gain? Pois é, ó, a gente apostou 6 na anterior e vamos apostar 5 na próxima. Diminuímos um só. Obviamente que vai ter diferenças aqui, porque tem arredondamento, não é exatamente o valor, tal, mas em média a gente vai estar diminuindo um só a cada gain, que é justamente para nós termos essa sequência: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Então nós apostamos 5 nessa, tivemos um outro gain, esse gain nos deu 65. O nosso drawdown agora é de 88. Quanto que a gente precisa apostar para matar o drawdown de 88? Vamos lá na tabelinha. 4. 3 não é suficiente. 3 a gente mataria só 78. Então, ó, agora vamos ter que apostar 4. De novo, ó, diminuiu um só. Vamos apostar o 4 aqui. Tivemos um loss. Perdemos 132. O drawdown agora é de 220. Voltamos na tabelinha. Quanto que a gente tem que apostar no próximo? 6. Apostamos 6. Ganhamos 78. E assim por diante. Tá? Acho que já ficou claro qual que é a mecânica aqui. No mundo real, a gente não tem uma tabelinha, tá? A gente usa uma fórmula para saber qual que tem que ser o próximo trade. É uma equação de segundo grau, não é complicado de fazer, mas a gente tem que voltar lá no, no ensino médio, como resolver uma equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, aquilo tudo. E é isso que os robôs fazem automaticamente, tá? Mas é mais fácil de entender vendo aqui na tabelinha. Vamos ver o que vai acontecer na sequência de gains e losses aqui no final.
No final nós tivemos um gain total, nós chegamos no lucro com 39, foi menor do que o anterior, tá? Mas por outro lado a gente teve que apostar bem menos. Ah, no anterior a gente chegou a apostar 11, aqui no máximo nós chegamos foi 6. E a gente já estava diminuindo bastante a quantidade o tamanho da nossa aposta quando a gente chegou no fim, né? Quando a gente chegou no fim da sequência de 14 trades aqui, ó. Depois desse gain, desse último gain, a próxima aposta já seria um novamente, já teria encerrado, ó, nós já encerramos aqui essa sequência e já vamos partir para a próxima sequência. Enquanto que ali no anterior a gente ainda estava com 9, a gente ainda ia precisar de mais 8 gains para eliminar a sequência, tá? Então, apesar do gain ter sido menor, ah, a gente apostou menos e encerrou a sequência rápido e já vamos começar com um contrato novamente. Bom, o que isso significa na vida real? Vamos voltar lá para o nosso PDF então. Então vamos lá. Fazendo uma simulação exatamente daquele mesmo setup, tá? Ah, em que a gente espera que o alvo da sessão seja R$ 13 e que o lucro médio para cada gain seja de R$ 13, sem limite de contratos. Nós obtivemos aqui esse gráfico, esse resultado, né? Vamos ver os números aqui. Um lucro total de R$ 33.000, que foi um lucro maior do que o anterior, porém nós tivemos um drawdown maior, né? Um drawdown de R$ 2.000, quase R$ 2.100. Né? Fator de lucro semelhante, um fator de recuperação bem mais baixo, justamente porque o nosso drawdown é maior. Né? Então, é interessante, talvez não tanto quanto o anterior, mas aqui justamente porque nós não colocamos um limite de contratos. Né? Então aconteceu a mesma coisa do que no 3 para 1 sem limite de contratos. Nós tivemos um drawdown bem forte aqui logo no começo e alguns outros drawdowns fortes aqui na frente também. Não chegamos aos 29 contratos que a gente chegou no 3 para 1, mas chegamos a 17, tá? Se a gente não colocou limite. Tá? Ok, o que a gente faz agora então? Bom, agora é força bruta, agora é otimização. E aqui nós vamos estar otimizando três parâmetros diferentes. Tá? Os três parâmetros que nós vamos estar otimizando é o que a gente considera como um lucro médio por gain, o quanto que a gente quer ganhar em cada sessão, que é isso que é utilizado, são esses dois parâmetros que são utilizados para montar aquela tabelinha que diz quanto que a gente tem que apostar na próxima, tá? E qual o stop que nós vamos ter em número de contratos. Tá? Nem tem como voltar para o Excel lá, porque aqui é a otimização que eu vou fazer no MetaTrader mesmo, fazendo milhares de combinações aqui nesse caso, tá? Milhares de combinações desses três parâmetros, do alvo da sessão, o lucro médio em cada gain e o máximo de contratos que eu estou disposto a apostar, o nosso stop de contratos. E sem mais delongas, vamos ver qual que foi o resultado da otimização. Novamente, não tem só um resultado melhor, tá? Eu vou pegar um dos resultados melhores, porque alguns deles vão ter um lucro maior, outros vão ter um drawdown menor, outros vão ter um melhor fator de lucro, um menor fator de recuperação. Então sempre vai ser uma combinação das diferentes variáveis que vai variar de pessoa para pessoa. Alguns vão preferir ter um lucro maior, alguns vão preferir ter um drawdown menor e assim por diante. Então eu vou pegar um deles, tá? Eu vou pegar um que eu achei bem interessante, que é essa combinação aqui, que a gente espera ganhar R$ 18 em cada sessão do D'Alembert. Eu estou chamando esse money management, esse tipo de money management aqui com meu sobrenome, Sterling, né? Que a gente considera que o lucro médio em cada gain é de R$ 15 e que a gente aposta no máximo 8. E vamos ver o que aconteceu aqui com esse backtest de 4 anos. Olha só, o nosso lucro aqui foi de R$ 33.000 para um drawdown de R$ 1.200. Na minha opinião, até agora, esse foi a melhor parametrização, o melhor setup.
o fator de lucro bem alto de 1,34, o fator de recuperação que foi o maior, não foi o maior entre todos, mas foi bem alto também, de 22,30. E vamos comparar com outros nossos aqui, né? Vamos comparar com o nosso inicial, que foi mão fixa de um contrato. Então, nós aumentamos o nosso lucro de 12 mil para 32 mil, quase 33. Tá? É um aumento de mais de 2 vezes e meia. Mas o nosso drawdown foi de 600 para 1.200. O nosso drawdown só dobrou. Então, o nosso, a nossa curva ficou bem mais reta, né? É estranho falar de curva reta, mas ficou bem mais. A, a expectativa mensal, né, já ficou bem mais previsível, tem uma previsibilidade maior. Nós ainda temos os dentinhos? Sim, ainda temos os dentinhos, porque nós temos com esse stop de 8 contratos, de vez em quando vai chegar nos 8 contratos e nós vamos ter que começar do zero não, do um, né? Mas, veja lá, a média ficou bem mais legal. Né? Esse tipo de money management que eu tenho usado, tá, na maior parte dos meus setups pessoais. Ela não funciona para todos, né? Os setups que têm uma variabilidade muito grande entre o entre a quantidade de gains para a quantidade de losses, o tamanho do gain para o tamanho dos losses, não necessariamente vai funcionar. Desculpe. Mas quando funciona, funciona bem legal. Tá? Esse aqui é o último que eu queria mostrar para vocês. Ainda tem um slide para mostrar, que é o slide que eu vou fazer a comparação no, no mesma escala, desculpe, na mesma escala dessas quatro versões em vermelho. Né, que é a versão básica, que é sem money management, com um contrato fixo. A melhor versão que nós encontramos com o Martingale, do nosso vídeo anterior. A melhor versão que nós encontramos com o D'Alembert clássico. E a melhor versão que nós encontramos com a otimização desse D'Alembert que eu chamei de Sterling. Tá? Por que eu estou falando na mesma escala? Porque não sei se vocês repararam que a escala aqui do nosso gráfico variou. Né? Isso é algo que o MetaTrader faz automaticamente, que é sempre colocar o valor máximo dessa, desse backtesting específico lá para cima. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, o máximo está lá nos 43 mil reais, no anterior estava lá nos 44. Então fica difícil visualizar a diferença. Né? Então eu vou colocar esses quatro no mesmo gráfico, na, na mesma escala, e é esse resultado aqui. Tá? Então, o azul escuro aqui é o contrato fixo, o laranja é a melhor configuração do Martingale, o verde é a melhor configuração do D'Alembert clássico e o azul claro é a melhor configuração do D'Alembert Sterling. Tá? Aqui dá para ver bem a diferença, dá para ver a diferença também de comportamento dos dentinhos de serra, né? Que são os stops de contratos que nós temos nos diferentes tipos de money management, mas dá para ver também o quão mais que a gente ganha com essas técnicas, colocando um pouco mais de risco, que são essas, essas tropeçadas maiores que a gente tem aqui. Tá? Então é isso aí, gente. Isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido aproveitável e que com isso vocês consigam dar um upgrade aí nas técnicas de trade de vocês. Um forte abraço e até a próxima.